Raimundo, veja só, uma época, há muito tempo atrás, existiu por parte do governo do estado uma política pública de disponibilizar a acupuntura. Eu não sei se essa prática ainda existe, mas nunca foi feito isso com a homeopatia, né? Eu acredito por conta da questão econômica. Na China, muita gente é acupunturista, né? Em Índia, eles usam o Marma, que é a Ayurveda, que são pontos semelhantes ao da acupuntura. E são culturas milenares, né? Então, o custo de manter isso é muito, muito pequeno, muito exíguo. E não sei se você tem notícia se isso existe ainda. Bem, existe numa Proporção. Eu não sei, numa proporção muito pequena. Eu não sei lhe dizer assim com relação especificamente ao governo do estado, mas com relação à Universidade Federal de Pernambuco, tem departamento de acupuntura com ambulatório, até o doutor Disseu de Lavor Salles, que é uma pessoa assim, fez o curso de homeopatia comigo. Nós fomos os fundadores da Associação Pernambucana de Homeopatia, e o doutor Disseu foi quem trouxe a acupuntura e ainda continua à frente desses trabalhos, né, com toda uma sociedade de acupuntura bem organizada, patrocinado pela Universidade Federal de Pernambuco. Agora, com relação ao estado, eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas essa informação que você está prestando, as pessoas que estejam perto de Recife podem procurar a universidade e buscar um meio de cura, né? E de melhoria de vida e de autoconhecimento através de uma prática que é menos onerosa e poderia beneficiar tão quanto as populações mais carentes, né? A Sociedade também Pernambucana de Homeopatia também eles disponibilizam, tem assim os endereços, porque eu vivo em Caruaru, mas ambulatório para atender as pessoas de uma maneira gratuita também. As informações podem ser obtidas na Farmácia Pirâmide. Pronto. No blog, vocês acessam o blog Espaço do Luiz Jardim, que eu vou disponibilizar esses endereços para que vocês, e o que nós estamos debatendo, tanto o Raimundo vai fornecer algum material, como eu escrevo também sobre cada um dos podcasts, informando as pessoas e quais são as fontes para as pessoas aferirem e se melhorarem. Raimundo, aí na questão, hoje você trabalha com acupuntura também? Não, eu deixei isso para os que estão chegando, porque como a minha prática já está com a ortomolecular, que me toma realmente muito tempo, a homeopatia e o próprio espaço do consultório, né? Porque o ideal para o consultório de acupuntura é um consultório que tenha algumas salas. Quando eu fiz o curso de acupuntura lá em São Paulo, existia, o consultório tinha 6 salas pequenininhas, um biombo assim, e porque a consulta era extremamente rápida e a pessoa teria que ficar lá com a agulhazinha implantada. Aí o professor chegava lá numa sala: o que é que você tem? Não, eu sofro de asma há muito tempo. Ah, tá. Aí botava as agulhazinhas, deita aqui, aí colocava, aí já ia para o outro, né? Aí quando ele fazia as outras, ele chegava na sala dele, tomava um café, tomava uma água, aí já ia saindo, já eram outros clientes, né, que estavam entrando. Então, como no meu consultório não há essa disponibilidade, e como também hoje em dia em Caruaru nós temos bons acupunturistas, aí eu fiquei mais com a homeopatia, porque realmente não dá para a gente fazer muita coisa a um só tempo, né? Aí a ortomolecular é uma ciência relativamente nova e desconhecida. Poucas pessoas, poucos médicos têm essa expertise. Verdade. E a grande maioria ainda está preso na questão da alopatia.
de curar o sintoma, não curar o doente, amenizar. E isso eu creio que é uma forma que vem desde o século XIX, que estancar aquele problema e procrastinar para que a pessoa um dia vai morrer daquele mesmo problema mais grave por conta do envenenamento que se faz com o tratamento sem curar o todo, porque a causa da maioria das doenças são psicossomáticas, certo? A grande maioria é desencadeada por um problema emocional ou disfunção da própria organismo da pessoa. E a gente sabe que todo mundo tem um começo, meio e fim, mas o certo seria a gente morrer saudável, não é isso, Raimundo? Sem dúvida. Veja, você está tocando no ponto assim extremamente importante, inclusive para os colegas médicos, para que tenham uma abertura maior e considerem os seguintes pontos. Primeiro, se julga essas dosagens pelo referencial que está ali no exame, né? Por exemplo, assim, vitamina D vai de 20 até 100. Mas veja, esses referenciais que tem ali, eles são referenciais matemáticos, estatísticos. Então vamos dosar a vitamina D das pessoas. Vamos pegar, vamos supor, 10.000 pessoas e vamos colher o sangue para saber o nível de vitamina D. Aí, na porta dos hospitais e tal, a pessoa chega lá na urgência e tal, aproveita e tira o sangue, aí ele já vê ali a vitamina D e tal, porque para conseguir, vamos dizer, 10.000 ou 100.000 pessoas, para a gente verificar uma determinada dosagem, não seria possível, né, de ter tantas pessoas assim abertas para ir lá. Então, 95% daquelas pessoas tem, vamos dizer, a vitamina D entre 20 a 100. Estou dando um exemplo. Então, isso, estatisticamente, é o normal. Porque o normal é o que for a média das pessoas. O normal do ser humano é ter 5 dedos. Tem gente que tem um 6º dedo e tem outro que tem só 4 dedos. Esse é mais perigoso. Esse é mais perigoso. Mas então, a média, o normal é isso, 5 dedos é o normal. Então isso é uma média, é uma coisa estatística. Então a estatística mostra de que o normal seria de 20 a 100, nesse exemplo da vitamina D. Mas nós não trabalhamos só com o normal, nós trabalhamos com o ideal. Como a vitamina D é uma coisa muito importante, o ideal é que ela esteja o mais alto possível, dentro do normal, o mais alto possível. Então, essas estatísticas, essa referência, algumas delas têm que ser questionadas e por conta disso, porque para se chegar àquela conclusão, foi pegada pessoas, tanto saudáveis como doentes, assim de rolo, né? Quer dizer, questionar essas referências, né? E a gente atuar no mais alto. Por exemplo, a vitamina D, como fazer para a nossa vitamina D, que vem pelo sol, ela está 100% no top ideal. Então a condição seria 15 minutos de sol, o sol de meio-dia, ou depois de 10 da manhã e antes de 2 da tarde. É onde ele está mais rico nessa. E a pessoa estaria 80% do corpo descoberto. Se fosse uma mulher de biquíni, se fosse um homem de calção. Então tá a pessoa para tomar sua vitamina D no sol de meio-dia, no quintal de casa, se for uma mulher de biquíni, se for um homem de calção, teria que ficar deitado para tomar um banho de sol. E depois disso, durante 4 horas, não poderia tomar banho com sabonete. Por quê? Porque a vitamina D, ela vem, fica na gordura da pele e ela vai demorar 4 horas para ser absorvida. Então, mas poderia tomar banho só com água, que a água não tira essa gordura da pele. Ou seja... Quase que ninguém faz isso. Só os índios, eu acho. Inviável, né? Inviável.
Eu estou dando assim alguns exemplos assim, pitorescos para ver que há uma necessidade de suplementar. Não, mas a gente encontra isso com a alimentação. Não encontra, porque os alimentos hoje, você que lida com isso, você vê como os alimentos estão pobres em nutrientes. Fora isso, a própria idade faz com que o corpo já não absorva aquilo tudo. O alimento já vem pobre, a idade já faz com que não haja uma absorção. Então, adequada. Então, nós temos que suplementar. Então, eu dei o exemplo assim da vitamina D, mas, por exemplo, o iodo. O iodo é o grande alimento da tireoide. E nós, desde que nascemos, temos carência de iodo. Por quê? Porque o iodo ele vem do mar. Aí, muitas vezes, pode ir ao médico e dizer, não, você não precisa de iodo, não, tem na alimentação. Tem não, doutor. Se tivesse na alimentação, o sal não viria com o nome sal iodado. Por que é que o governo obriga a botar iodo no sal, se tem na alimentação? E como eu sou médico já há 50 anos, eu sou testemunho dessa história. Muitos anos atrás era muito comum mulheres, principalmente, 10 vezes mais em mulher do que em homem, ter um papa aqui. O bócio. O povo chamava de papeira, sem ser aquela doença, um papa aqui. E depois dessa determinação do governo, isso aí praticamente desapareceu. Você praticamente não vê mais isso. Só de ter colocado o iodo no sal. Mas o iodo só serve para isso. A quantidade não dá. Então a falta de iodo faz com que a tireoide não funcione adequadamente, faz com que haja nódulos, cistos. Então o Lugol é o grande remédio, que é o iodo com o iodeto, né? Eu estava com um sinalzinho aqui. Ele gostava de mim, eu gostava dele, a gente vivia em paz, não tem nada demais, tem um sinal. Mas um belo dia ele começou a crescer e a coçar. Quando acontece isso com o sinal, corra para o dermatologista, porque é sinal de malignização, tem que ser retirado. Só que eu não posso fazer isso nas pessoas, ninguém é cobaia, mas eu sou cobaia de mim mesmo. E aí eu não fiz isso, não fui para o dermato. Comecei a passar o Lugol em cima dele. Passando, ele deixou de incomodar, começou a regredir. Aí agora que está bem, eu vou continuar. Agora que eu comecei, eu vou continuar. Aí ele foi regredindo, só um pontozinho de nada. Aí eu fui para dermatologista. Quando ela olhou, rapaz, que coisa incrível, você resolveu uma coisa que estava se malignizando. Foi que você usou? Lugol, doutora. Mas como eu tirei a camisa, aí ela notou que tinha uma lesão nas minhas costas. Rapaz, e essa lesão aqui nas suas costas? Eu não sabia, nas costas, não incomoda? Ela disse, mas essa lesão não tem um aspecto bom não. Aí colocou o dermatoscópio. E é um câncer. Operar. Carcinoma. Marcou dali para 15 dias. 15 dias já estou eu na sala de cirurgia, ela de máscara. Peraí, doutora, veja esse rapaz aqui como é que está, porque eu só vejo ele através do espelho. Quando ela olhou, ela se surpreendeu. Como é que um câncer em 15 dias, ele diminui meio centímetro? Aí colocou o dermatoscópio. E a surpresa foi maior. E agora não é mais câncer. Agora é fibrose, que é um quadro antes do câncer, né? É fibrose. Rapaz, o que é que você usou? Lugol. Vamos operar? Não. Eu vou continuar usando ele. Daqui mais alguns meses eu venho aqui, continuei usando. Aí um belo dia caiu uma casca. Olhei no espelho, não tinha mais nada. O câncer era a casca. Então, para você ver o que é, você dá aquilo que o corpo está faltando, né? Está faltando isso, você dá o que está faltando. Aí, hoje, na prática da ortomolecular, você faz exame de sangue, exame do cabelo, ou tem outros exames mais específicos para saber a questão do que falta de aminoácido, de sais minerais e de hormônio,
Nós só não usamos assim o cabelo, quer dizer, porque a clínica da gente tem que ser também alicerçada, acessível. O meu tipo de cliente é um cliente classe média, não sou aqueles top de linha. Então, esse exame de fio de cabelo teria que ser feito nos Estados Unidos. Minas Gerais já faz também, mas a gente consegue essas dosagens através do exame de sangue. Aí, no caso, para informação de nossa, que faz parte do Pode Tudo, mas para a população de modo geral, é um combo de exames. São quantos exames? De testosterona, PSA, HCl, ferritina, cortisol, todos esses e mais a dosagem de cálcio, de ferro, de vitamina D. A solicitação de exame convencional, aquela que todo mundo conhece, né? Hemograma, colesterol, triglicérides, ácido úrico, ureia, creatinina, etc. Mas aí nós acrescentamos vitamina D3, vitamina B12, ferritina, cálcio iônico. Agora vamos para o da tireoide, o TSH, o S ultra sensível. Aí pedimos também o T4, inclusive pela solicitação de exame, eu já tenho uma ideia se o médico tem essa formação ortomolecular, que são muito poucos ou não. Porque se ele só pedir T4, TSH, eu digo, esse não tem o curso de ortomolecular, porque a tireoide faz o hormônio T3. Aliás, ela faz o T4 que se transforma em T3. Então, quando a gente vai solicitar, a gente solicita TSH, T4, T3 livre, T3 reverso. Então, é o combo da tireoide, né? Ainda pode fazer o anti-TPO para ver se tem a tireoidite de Hashimoto, para ver se tem doença autoimune, o FAN, que é o fator antinuclear, o cortisol, como você bem falou, cortisol matinal, porque o cortisol, para você dosar ele bem direitinho, teria que fazer de manhã, de meio-dia, de tarde e de noite. O laboratório de noite está fechado. E para ser mais preciso, seria o cortisol da saliva, salivar. Então, o cortisol, agora, testosterona, aí tem testosterona total, testosterona livre, progesterona, e aí os da mulher fazer o estradiol, o estrona, é um exame interessante o estrona, porque se ele tiver alto, está sinalizando para câncer de mama, né? E pedir também o SHBG, então o FSH, o LH, que vai falar também com relação à menopausa. Então o kit é um kit assim bem completo, 38 exames, 30 exames. Mas também você fica com um tanto de informação, porque o trabalho do médico é um trabalho investigativo, né? Tem que investigar essas coisas. Agora, não pode ficar preso àqueles exames, tem que ver a realidade do paciente, porque eu me lembro de uma aula de medicina que o professor disse assim, os exames às vezes atrapalham mais do que ajuda. Então tem que ter o bom senso. O paciente conta uma história, a gente vai examinar ele, o que a gente examina tem que estar de acordo com a história dele, a gente pede os exames complementares, esses exames tem que estar tudo alinhado. Se tiver alguma coisa fora da linha, tem alguma coisa que não está batendo bem. Eu me lembro de um caso em Recife, aí o médico fazendo a visita hospitalar, aí chegou num cidadão idoso, e esse cidadão idoso ele estava numa situação muito grave. Quando ele pegou os exames assim, não, o senhor não está tão grave assim como eu pensava, não, o senhor está bem melhor, isso do senhor é psicológico, vamos levantar essa moral. Aí eu estou pensando até em dar alta ao senhor e tal. Aí foi para outro quarto, aí era um jovem. O jovem estava muito bem, sabe? Já estava para ter alta. Quando ele olhou os exames, olha, rapaz, essa alegria toda tua, porque tu está querendo se
sair amanhã ter alta, mas teus exames aqui estão mostrando que tua situação não está nada boa, tu tem que ficar interno aqui mais alguns dias. O velho quase que morre, o jovem também, os exames trocados. Então é isso. É o que o pai da medicina dizia, o médico tem que ter bom senso, bom senso, bom senso. Ah, sim. Tratar a pessoa e não os exames. Sim. Aí chega, basta o semblante do médico. Ô Raimundo, veja só, aí nessa questão hoje você trabalha com homeopatia e ortomolecular. Aí essa é o ortomolecular. Existe uma homepage, existe uma informação maior nas redes sociais sobre essa prática, como as pessoas devem estudar, como devem perquirir, porque a maioria dos médicos não são uma refração dessa prática, né? E porque quanto mais doente, melhor, né? A grande maioria das pessoas. Agora, recentemente, teve uma senhora que levou 5 meses, já vinha 3 anos doente e 5 meses dentro de uma UTI. E aí, conversando comigo, aí eu disse, peça ao médico que deixa ela morrer, porque enquanto ela tiver dinheiro, ela não morre não. E a pessoa não era um quadro irreversível. E as pessoas têm que entender que tudo tem começo, meio e fim. E a pessoa tem que ter dignidade, morrer com dignidade. A pessoa não é uma máquina, né? Então eu acredito que o médico, o epicurista, a pessoa que cuidar do ser, como a escola de Alexandria falava, ele tem que ter essa expertise de também preparar a pessoa para um dia a pessoa se ir. Porque isso é o curso normal de todos os seres humanos que estão aqui na Terra. E de todos os seres, independente de ser humano ou não, ele tem começo, meio e fim. Agora a pessoa tem que morrer com dignidade. Não adianta criar um alento e a pessoa ficar sofrendo, presa a uma máquina por uma eternidade, uma litania só para manter aquele custo, se não é irreversível, porque não dá uma morte suave e tranquila, né? Aí eu acredito que o grande problema que há é a falta de espiritualização da medicina. Essa integração, eu acredito que por conta de tanta agrura que o médico vê, poucos têm a sensibilidade de ver o ser humano como um outro ser humano e ver só como uma peça que está doente. Essa é a minha impressão. Você tocou em 3 pontos assim muito importantes. O primeiro ponto com relação assim às informações, né? As informações. Nós temos hoje em dia, antigamente o médico era senhor do conhecimento, aqueles livros e tal, e ele pesquisava. Hoje em dia, com a internet, é muito comum o paciente chegar no consultório já com uma certa base devido ao Google. O que a gente tem que fazer é colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas uma bagagem de conhecimento, e às vezes quando ele sofre de alguma doença rara, ele sabe muito mais do que o médico que está ali, porque ele tem todo o tempo do mundo para pesquisar aquilo que está incomodando ele. Então é importante que os colegas médicos eles procurem ter assim a humildade de escutar, de ponderar. Se não saber também, não ir de encontro, é a maneira da pessoa ver. A gente deve falar daquilo que a gente sabe. Então o conhecimento hoje, ele está, vamos dizer, universalizado. Mas na internet a gente encontra muitas informações com relação a esse tipo de tratamento. Nós vemos o Dr. Laí Ribeiro, que é uma referência nisso. Nós temos também a Kátia Aranaka, uma japonesa bem detalhista e tal, que tem uns vídeos assim muito legais, né? Eu estou fazendo também alguns vídeos informando de algumas coisas, disso tanto que a gente vem conversando aqui. Então tem Ítalo Rachid, né? Então nós temos pesquisando diversas informações com relação à ortomolecular, aos tratamentos, à orientação, etc. Com relação também
a essa questão de uma morte digna, né? O mestre Laércio, o doutor Laércio, ele sempre pedia que não levasse ele para a UTI, quando chegasse na hora dele ir, que deixasse ele partir em paz, que não estivesse prolongando uma coisa artificial. E a gente vê também diversas pessoas também dizem, olha, não me leve, se eu estiver mal, desliga os aparelhos e tal, não me deixa eu estar ali sem necessidade. Então é o que você falou, a morte digna. E essa situação está refletindo esse outro tópico muito importante, a era materialista que nós estamos vivendo, a matéria, a falta de conhecimento. Jesus ensinou assim, conhecereis a verdade e vos tornareis livres. Eu quero estar preparado para no dia que eu tiver de ir, eu vou continuar vivo, eu só vou deixar essa roupa aqui, esse templo de carne, né? Mas eu vou continuar vivo. Quando eu fui me operar, anestesia geral e tal, de próstata, aí eu pensei, se quando minha filha estava na sala de cirurgia, né, acompanhando a médica, se quando eu abrir os olhos, eu ver minha filha, eu sei que estou nesse chão. Se quando eu abrir os olhos, eu ver o mestre Laércio, que é meu mestre, eu sei que eu estou do outro lado. Pronto, o caminho já sabia, né? Já sabia o caminho. É uma coisa interessante a pessoa, na hora de se desligar, não ficar presa ao corpo, ele vai se libertar, vai sair da matéria. O espírito não tem sofrimento não, a não ser o sofrimento de mental, mas físico não tem mais. Então a gente se ligar numa luz, é o que deve fazer, pensar numa luz, pensar em Jesus, pensar e aí é um e sair daqui desse plano, não? E é muito mais fácil morrer do que nascer. Muito mais fácil, para quem acredita, para quem sabe o que é a reencarnação. Porque a pessoa vai sair do outro ambiente e entrar no túmulo de carne. É por isso que a criança chora. Está livre, o espírito de repente está preso numa carne, com uma lanterna na cara logo, né? Assim que nasce, né? Então é um mundo de dores e de sofrimento, né? Também é de paz, de alegria e de evolução. Tem umas coisinhas boas e tem muita aborrecimento, mas a vida é assim, viver é lutar, não é isso? Aí, Raimundo, eu gostaria também de falar contigo, porque é sempre um prazer incomensurável de aprender contigo, né? Eu sei que um podcast contigo não é muito exíguo o tempo, mas eu gostaria que você falasse agora sobre a questão da medicina da longevidade. É comum aqui no Brasil, né, que uma época eu fiz um podcast aqui com o Dr. Eduardo Miranda sobre o câncer. Eu vi. E aí acontece assim, eu não sei porque a grande maioria das pessoas, eu acho que estão doentes, não é doente fisicamente, é mais doente mental. Por quê? Porque quando uma pessoa passa de 60 anos aqui no Brasil, a maioria deles já se trata como idoso. Idoso no Brasil não tem mais função. A maioria deles já só fala de médico ou de doença. Dificilmente tem algumas pessoas de 60 anos que não tem uma coleção de remédio. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para respirar, remédio para andar, remédio para dor. Então 40, 50 comprimidos por dia. E fora alguns que tomam, mas não tem uma vida, nem um objetivo. Enquanto que algumas populações mais primitivas, que não têm tanto conhecimento como nós, como as populações dos Andes aqui, nossos vizinhos, uma pessoa com 80 anos, é agricultor, sobe aquelas montanhas, planta batata, tem um objetivo de vida, cuida dos netos, tem um conhecimento milenar que transmite para as outras pessoas, existe um respeito pela comunidade para com aquele. E aqui no Brasil, a maioria das pessoas começa a cultuar a doença, né? Que é uma coisa, eu estou com 65 anos, tem alguns locais que eu nem frequento, porque eles só vão falar de doença. Eu não sou médico, não tenho clínica, o que é que eu quero saber dessas doenças? Porque aquilo não é um ambiente para que eu esteja. Eu acredito que a gente tem muita coisa para fazer pelo planeta, a gente tem que plantar, a gente tem que colher, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar,
E a vida é essa. Então eu creio que a gente tem que ter uma vida saudável. E um dia, quando for para se encontrar com a morte, como meus antepassados diziam, né? Quando encontrar com meu pai dizia, quando a morte ri para a gente tem que rir para ela, que não tem outro caminho. É. Então a gente tem que se abraçar com ela e ir embora mesmo, porque todo mundo vai, né? Então agora deve ser uma morte sutil, uma morte gloriosa, né? Que cumpriu o dever aqui na terra, que não fique preso, sofrendo, magoado, e uma morte indigna até, né? Desumana até. Porque em vez de você estar com as poucas pessoas que restam, porque hoje em dia, cada dia o afeto está menor. A pessoa gasta hoje 5 mil reais com um cachorro e não gasta 100 reais com um idoso. É uma coisa interessante. Os idosos nossos estão nos abrigos e os cachorros estão nos pets. Então há uma desconexão com a razão no mundo que nós vivemos. A exemplo, a Europa todinha agora, os velhos não tem serventia nenhuma, todo mundo está lá, né? Mas recentemente um amigo meu foi para os Estados Unidos e trouxe uma faixa dizendo o seguinte: trate bem seus filhos, que eles é quem vão escolher seu abrigo. Veja que coisa insana. Deus do céu. Então, em vez de você estar na hora de sua partida, você está com as pessoas que lhes são queridas, que você criou, que você dedicou, que estão ali perto, que vão ajudar naquela transição para você encontrar com seus antepassados. Você está num ambiente de um hospital cheio de máquinas, o enfermeiro vai lá dar uma cutucada no cara para ver se ele ainda está vivo, e porque aquele é mais um, né? Então é isso que eu queria que tu falasse sobre essa questão da longevidade e o objetivo da vida, que é aprender a estudar e louvar a Deus. Na realidade, vida é movimento. Já se tentou definir vida de diversas maneiras, e a conclusão que se chega é que vida é movimento, só existe vida pelo movimento. Então é esse movimento nessa estrada evolutiva que é a razão de ser da nossa existência, de a gente sempre ir mais adiante, mais adiante. Eu tenho 75 anos agora, daqui mais alguns dias, 75 anos, e eu não sou velho. Eu sou um jovem bem-sucedido, que cheguei até aqui, né? Como você também. Somos jovens bem-sucedidos, não somos velhos. E agora podemos ser chamados de idosos, somos idosos, mas velhos não. O carro velho é aquele carro que não presta mais, a pilha velha, essa pilha está velha, quer dizer, não presta mais. Então, ter esse conceito desse movimento, de ir mais adiante, de procurar sempre ir mais adiante. Às vezes uma pessoa pergunta: doutor, só vai se aposentar quando? Não, eu já sou aposentado pelo INSS, já sou aposentado. Agora, trabalhar, eu vou trabalhar até a véspera do dia de morrer. Porque no dia de morrer aí eu vou me despedir das pessoas. Foi uma satisfação estar com vocês e tal. Nas voltas que o mundo dá, a gente se encontra. Porque nós estamos sempre nos encontrando, como já disse o mestre. É um reencontro. A gente está encontrando agora, às vezes, pessoas novas, mas já somos conhecidos de outras eras. E com relação a essa coisa, realmente o mundo está nessa fase de transição em que os valores estão pervertidos e os princípios. Então nós temos que ter princípios, temos que ter valores, temos que ter ética, aquilo que Jesus nos ensinou: buscai o reino dos céus com toda a sua justiça. Então colocar a justiça, colocar o que é o reino do céu: a luz, a paz, o amor, a alegria, a felicidade, procurar colocar isso na nossa vida. E vida tem a ver com respeito. Respeito é uma coisa que em toda parte cabe, né? Você vê aqueles índios de antigamente, tinha o conselho dos anciãos, as pessoas de idade, ele tem muito a oferecer aos jovens, né? Então deve ser tratada assim com respeito, deve ser tratada amparadas, né? E a gente fazer por onde a gente está ativo o máximo que puder, cuidando da nossa mente, como Luiz Afonso Luiz Jardim já colocou com muita propriedade, a questão mental.
questão mental. O cuidado com as palavras, né? A pessoa, não, mas eu estou velho, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais o que fazer. Tem. Se você não tem nada mais o que você fazer, um trabalho, uma coisa assim, vá ajudar o próximo, vá fazer parte de uma campanha de caridade, vai dar um conselho a uma pessoa, vai ajudar um outro. Nós sempre podemos oferecer, sempre podemos estar disponíveis, né? Então, e que o governo, pela conscientização, porque o que está havendo no mundo começa dentro da pessoa. Na realidade, o mundo é um reflexo de quê? De nós mesmos. Nós, nossa família, a sociedade, o mundo, mas o mundo começa na gente. Se a gente não mudar, se a gente não tiver uma nova maneira de ver as coisas, porque da maneira que as coisas estão, realmente o futuro é muito negro. Eu tenho esperança e certeza do futuro melhor pela formação espiritual que nós temos, porque as pessoas estão desencarnando, todo dia morre gente, todo dia nasce gente. As informações da espiritualidade é que essas novas gerações, pouco a pouco, vão modificando essa maneira de encarar as coisas, de ver as coisas. Porque se for baseado no que nós estamos vendo hoje, como dizem os especialistas, o futuro é muito negro. Então a esperança está no futuro, está em Deus, está nas novas gerações, está no espiritual que comanda o material. Raimundo, essa questão da ozonoterapia, que é uma prática recente, eu acredito que começou nos anos 50, salvo engano. Bom, a ozonoterapia começou assim. Na Primeira Guerra, a Alemanha perdeu a guerra. Estava destruída, cheia de gente morta e doente e sem dinheiro. Aí eles foram pesquisar como encontrar alguma coisa que pudesse auxiliar. Aí foi quando começou assim o princípio da questão do ozônio. Porque o ozônio, o ar que a gente respira é o O2, o ozônio é o O3, é o azul do céu. Você olhando para o céu é azul por conta de quê? Do ozônio. É graças ao ozônio que o urubu está vivo. O urubu come tudo que não deve. Depois o que é que ele faz? Levanta o voo, fica planando. Lá em cima tem o ozônio, aqui embaixo praticamente não tem. E o ozônio elimina vírus, bactéria, fungo, câncer, etc. Para você ter uma ideia do ozônio, o ozônio tem um cheiro assim. Imagine um dia de chuva, o céu fechado, chovendo, relampagueando, e relâmpagos, raios, aí assim numa floresta, numa mata, você vai sentir um cheiro diferente. É justamente o ozônio, porque o que quebra o oxigênio e tal para fazer o ozônio são os raios, né? Sim, é eletromagnético. O Raimundo, veja só, eu tenho uma experiência assim, um tanto quanto que vale a pena participar. Eu não me vacinei da Covid, né? Não tomei nenhuma dose de Covid e fiz o teste, estava com Covid. E aí eu estava com a garganta como se tivesse lâminas, tivesse cortado ela todinha. Não tive problema de respiração, mas eu não conseguia nem deglutir. E aí tem um amigo que tinha uma máquina de ozônio. Aí eu tomei a ivermectina e ele trouxe 2 litros de água ozonizada. Eu fiz gargarejo e tomei a água. Aí no segundo dia ele trouxe novamente. E em 3 dias eu estava bom da Covid, né? Eu não tive Covid e não transmiti para ninguém lá em casa. E eu tenho utilizado, comprei uma pequena máquina de ozônio, eu tenho utilizado nas plantas. Eu estou fazendo experiência nas plantas, né? E tenho combatido os ácaros e fungos com ozônio. Então eu fiz a experiência assim, o que é no pomar
que é tratado com esse tipo de água ozonizada e o que não é. O desenvolvimento, aí eu tenho visto essa diferença. Olha, por falar no ozônio, em Caruaru nós temos um eletrotécnico, é uma pessoa de boa experiência, um estudioso no assunto. Ele é que fazia aquela parte de eletricidade das usinas por Matias, etc., lá de Catende, daquele posto Pichilau, chama-se Seu Barbosa. E o Barbosa, que é amigo meu, ele desenvolveu aparelhos de ozônio. E isso é muito interessante, porque, primeiro, é uma coisa que nós temos como repor, que é lá em Caruaru, né? Eu tenho um aparelho desse no consultório para esterilização do ambiente. Então você chega na lavagem do seu carro e se pergunta, quer ozonizar o ar-condicionado e tal? Então tem um aparelho desse em casa. E tem um outro que ozoniza a água, aí com essa água você lava a verdura para tirar os metais tóxicos também, né? Agora, o ozônio medicinal, ele ele vem diretamente do oxigênio, porque essas duas máquinas de ozônio, elas pegam ar daqui, né, para fazer o ozônio, não precisa de tubo de oxigênio. Mas o ozônio medicinal, não. Esse que a gente usa no corpo. Então, podemos usar o ozônio de diversas maneiras. Podemos usar o chamado ozônio auricular, um estetoscópio que aponta esse aparelhozinho que o médico usa, o estetoscópio, para auscultar a pessoa. Agora a ponta é aberta, né? Não tem aquela parte de ouvir. Aí a enfermeira chega com uma ampola de ozônio. O ozônio é um gás pesado, aí ele demora a sair aqui. Então tem tempo de sair da máquina e ela injetar aqui. Aí você sente o ozônio passar pelo ouvido, daqui a pouco aqui pelo nariz. Então isso é muito bom para sinusite, para gripe, etc. Aí tem um ozônio que é mais usado. Toda semana eu uso esse, que eu tenho um aparelho em casa, é o ozônio retal. Porque como é que eu posso colocar um ar dentro de uma pessoa? Por aqui seria muito mais inconveniente, né? Pelo reto é uma mangueirinha fina, é uma sonda retal, o desconforto é mínimo, e então é injetado ali o ozônio. E o ozônio, então, ele, estando no intestino, é rapidamente absorvido e vai para o organismo todo. Ele pode ser utilizado também assim, nas juntas, dentro da junta intraarticular. Eu não faço isso. Ele intraarticular porque aí requer uma técnica cirúrgica, etc. Mas a gente pode fazer ele periarticular, ao redor de uma articulação. E muitas vezes isso dá um resultado bem interessante. O resultado do ozônio é um resultado muito rápido. Então o ozônio a contraindicação que ele tem é quando faz ele injetável, mas fazer ele assim, oral e tal, esse injetável, esse aí se faz um exame chamado G6PD, para ver se a pessoa tem, mas são raras as pessoas que não podem fazer o uso. E uma maneira prática de a gente investigar isso, ele pode fazer um injetável, se bem que não dispensaria esse exame, que faz parte do exame do pezinho, se a pessoa tem favismo. Você comeu favo, você já comeu favo? Você sente alguma coisa? Não. Então você pode usar o ozônio. É uma maneira assim prática, né? Mas o ozônio realmente é uma prática assim muito interessante, econômica, e eu tenho visto pacientes com câncer e sendo tratado com ozônio. Não estou dizendo que o ozônio cura câncer, mas tem ajudado muito no tratamento dessas pessoas, mesmo fazendo o tratamento convencional com o apoio do ozônio. O Raimundo, no passado, eu digo no passado recente, né, uns 30 anos atrás, o ozônio usado nos IML, né, para a ausência da sua apropriação, né, não tinha uma cápsula de ozônio, onde fazia-se os exames tanatoscópio sem que tivesse o cheiro da decomposição. Sim. É interessante o ozônio, porque, por exemplo, vômito, odor de cigarro, você colocando o ozônio, retira esses odores. Mofo. A bactéria morre, né? Ele deixa
estéreo o ambiente. Estéreo, é. Quem é de vanguarda, quem usa bastante é Cuba, né? É. Cuba e a Rússia, né? É. Em tratamentos de úlcera varicosa, essa coisa toda usa? Rapaz, isso aí é uma coisa assim fantástica. Eu não tenho assim experiência, tenho experiência pelos outros. Por quê? Porque se tem uma bota plástica, tipo uma capa plástica que se coloca assim, e se coloca o ozônio, que aí é um ar. Sim. Só o ozônio ali ajuda muito a cicatrização. Esse seu Barbosa mesmo, ele me contou que a sogra dele tinha uma úlcera há não sei quanto tempo, e então ele improvisou um saco plástico mesmo, desses grandes, né? Colocou aqui, fechou aqui, né? com uma corda, e colocou aqui o ozônio. E com essa implantação do ozônio, aí parece que dentro de 1 mês, 2 meses, cicatrizou. Tem cliente meu também, tem uma cliente minha que tem em Toritama, ela tem uma lavanderia que usa ozônio, mas o ozônio para lavanderia. Ela disse que é um tubo que é mais ou menos da altura aqui, até o teto, que sai o ozônio mesmo com força total para esterilizar a roupa, etc, sabe? Evitar de fazer a lavagem com a roupa, que lá é a capital dos jeans. E aí algumas pessoas às vezes chegam lá com a água, com o óleo, né? Aí ela ozoniza ali alguns minutos com o ozônio, e ali ele passa em feridas e tal, e cicatriza o óleo ozonizado. Sim. Já tem nas lojas de produto natural óleo ozonizado, que é também bem interessante para isso. Mas o ozônio tem uma capacidade melhor do que aquela câmara hiperbárica. Ah, sim. Que também, comparado os dois, o ozônio ganha. Aí ganha, né? É. Agora, a câmara serve para mergulhador, né? É verdade. Por causa da... Aí ela ganha do ozônio. Ô, Raimundo, veja só, na questão... E o custo? Custo baixo. Baixo. É. A não ser quem use isso para explorar a humanidade, aí bota o preço lá em cima. Tá. Mas se a gente for pela justiça e tal, pelo adequado, o custo é... Não existe nenhuma universidade ou uma polícia pública para usar o ozônio ainda? O ozônio é muito combatido, etc. E ele melhorou um pouco mais essa situação, que eu não estou bem a par, mas melhorou um pouco porque alguns políticos tiveram necessidade de usar ozônio. Aí agora... O ozônio está proibido, né? Aí, com a força da política, abriram-se os canais, sabe? Ah, sim. Porque quando não vai o amor, vai pela suprema mãe do, né? Ô, Raimundo, me diga uma coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os florais. Os florais do Nordeste e os florais quânticos. Outra hora existia um modismo, vamos dizer assim, do florais de bar. Uhum. Aí depois surgiu o florais do Cerrado. Agora tem uns florais. Primeiro eu queria que tu explicasse às pessoas o que é os florais, como é feito os florais, a síntese dos florais, que eu sei. Bem, o top de linha dos florais começou na antiguidade. Também se dizia que alguém fez isso, não sei assim os detalhes, mas agora na modernidade foi um médico lá da Inglaterra, Dr. Barr. Ele é um médico homeopata, e ele recebeu o diagnóstico de câncer e teria 6 meses de sobrevida. Aí ele foi para o campo, porque ele gostava do campo, né? Disse, bom, já que eu tenho só 6 meses de vida, eu vou viver no campo, onde eu gosto e tal. Ele foi viver no campo, e ele era uma pessoa, um místico, uma pessoa de um grau espiritual elevado, né? E diante de alguma flor, ele tinha um insight, ele sentia algumas coisas diante daquela flor. Então, aproveitando o conhecimento de homeopatia que ele tinha, ele fazia como uma homeopatia daquela flor.
E aí, naquele lugarejo que ele estava, lá na Inglaterra, ele começou a receitar as pessoas de lá. As pessoas mais simples, quando tinham os sintomas daquilo que ele tinha sentido com relação àquela flor, daí o nome floral, porque são feitos só de flores. E começou e teve um resultado muito interessante, porque ele viveu mais de 6 anos. 6 meses, passou para 6 anos. Mas um homem místico deixou uma coisa muito bonita, escrita e tudo mais. E não sei se são 38, mas é entre 38 e 40 florais dele, que agem muito bem nessas situações emocionais. A partir daí, vieram outros florais. Os florais que eu destaco tem os nossos florais aqui do Nordeste, aqui em Pernambuco, né? Tem os florais de Minas, que é como se fosse o prolongamento dos florais de Bar. Muito interessante os florais de Minas, tudo com envolvimento místico, etc. O curso que eu fiz de florais envolvia também isso, conhecimento dos florais de Minas. E a professora lá, uma pesquisadora, ela esteve lá na região de Bar, conversou com os parentes de Bar, sabe? Viu todo o trabalho, filmou, trouxe isso para a nossa aula. Ela teve nos florais de Minas, eles se reúnem e tudo mais, pedem inspiração divina, etc. E eles têm uns florais muito interessantes. Para mim, seria a continuação, porque os de Bar foram pouco, mas os de Minas tem muitos florais de Minas. E ela teve também nos florais de Saint-Germain. Esses florais têm um apelo assim espiritual muito forte. Eu não uso por falta assim de um conhecimento mais profundo, mas é para essa parte mais espiritual. Lá em São Paulo, uma senhora que teve essa intuição, essa visão, essa coisa nascida de dentro de si como uma missão, e foi viver no campo, e ao redor da casa dela ela recebeu aquelas inspirações de fazer florais de determinadas flores que têm uma ação assim mais a nível de espiritual, de concentração, de oração. Então é nesse campo. E tem hoje em dia os florais quânticos, que esses são feitos pela física quântica, né? Porque já a física quântica já sabe a frequência de determinado órgão, de determinada substância, já tem aquela frequência. Então eles conseguiram pegar essa frequência e impregnar a água. Então fica uma água com aquela frequência daquele órgão, são os florais quânticos. Muito interessante. Lá em Recife isso está em evidência. Lá onde eu moro, não, porque só teve 2 médicos, foi eu que fiz esse curso e foi um outro colega médico. Então, por falta assim de médicos prescritores, aí não evoluiu bem. Mas quando tem necessidade, eu passo para a pessoa adquirir em Recife, ou diretamente lá no Paraná. Certo. O Raimundo, veja só, você integra, de acordo com seus pacientes e com suas palestras no seu canal, que o canal de Raimundo ele vai fornecer, e eu recomendo, né, que vocês assistam, porque do jeito que ele fez a abordagem aqui, ele é muito mais profundo lá, porque é específico em determinadas matérias. Raimundo é um estudioso há muitos anos, não só da medicina, e ele supervive isso, ele pratica e faz a experiência, ele usa em si, e para depois passar para o próximo, mas tem conhecimento em outras áreas, na yoga, na espiritualidade, no hermetismo, na ayahuasca, e em diversas escolas de mistério. É cristão, né? E que é a base da nossa civilização, é o Cristo, em todas as suas variantes, mas é o Cristo é quem é o responsável por esse plano. Eu gostaria, Raimundo, que você fizesse uma abordagem
de todas essas práticas que você tem no seu consultório, no seu dia a dia e na comunidade que você vive. Eu acho muito bonito uma pessoa ser uma pessoa verdadeira, autêntica, transparente, mostrar aquilo que ela é. E o mundo começa na gente mesmo. Então, um tempo conta a história que uma mãe chegou a Gandhi pedindo para Gandhi dar um conselho para o filho deixar de comer açúcar. Aí Gandhi disse: venha daqui a 30 dias que eu vou dar esse conselho. Olha, ela estava com o filho ali, custava nada ele dar o conselho. Aí ela veio com 30 dias, aí ele deu o conselho e disse: mas Gandhi, por que você não disse logo assim para eu não ter que voltar? Ele disse: é porque eu comi açúcar. Quer dizer, a gente deve transparecer aquilo que a gente é, a gente para ter uma certa, vamos dizer, uma moral com relação àquilo que a gente está dizendo, a gente tem que viver, né? Então eu procuro realmente viver essas coisas no meu dia a dia, como cristão, como uma pessoa que vive buscando a felicidade através da conduta reta, que procura louvar a Deus nas suas atitudes. Então, esse é o meu dia a dia. Começo com a oração, peço a Deus que me ilumine no meu trabalho e entendendo que o que é que nós somos? Nós somos um grão de areia. Nós não somos nada praticamente. Deus é tudo, o poder é tudo. Tem uma música muito bonita aí do Padre: tudo é do Pai, não é? Tudo é do Pai. Então, eu acho que a maior glória de um ser humano é ele ser um porta-voz do Mestre, ele ser um canal por onde escoa a energia divina, porque ele logo está sendo beneficiado, né? Então, na minha prática de mundo, não é somente eu, é eu e o próximo, né? E, por exemplo, isso não é só meu, mas acredito que muita gente tem uma família, e a felicidade da gente não é a gente em si, é a família. Eu ganhei a possibilidade de estar na Europa durante 40 dias, tudo pago, etc., visitando diversos países, que eu fui médico dos meninos de São Caetano, eles me convidaram, eu não fui, não aceitei. Eu ia sozinho com alegria. Agora, quando a minha família está alegre, está feliz, eu estou feliz também. Então a gente chegar nesse ponto de ter felicidade pelo próximo, né? Porque nós já temos tudo, temos a graça de Deus, a graça da vida, etc. Então é isso que eu procuro viver dentro dessa transparência, dentro dessa realidade que realiza. E dentro das terapias, fazer aqui um parênteses com relação também, um adendo, com relação à cannabis. Que a cannabis medicinal é uma coisa que nós também utilizamos. E os resultados são bem interessantes. Não é uma coisa milagrosa, mas é uma coisa que tem suas indicações e que tem os seus efeitos realmente bem interessantes. Em muitos casos ela dá um resultado e que é preciso a pessoa vencer o preconceito, que a cannabis é a maconha. Então eu sou adepto do uso medicinal. Eu devo dizer que quando adolescente eu vivi em Recife, num bairro que naquele tempo não era comercial, hoje em dia é, o bairro São José, e os meus amigos, tinha muitos amigos maconheiros. Nunca utilizei a maconha, não é da minha índole, né? Não é da minha índole. E então não sou adepto do chamado uso recreativo, eu sou adepto do uso medicinal nas indicações que a cannabis tem. Então é uma terapia que os colegas médicos devem procurar estudar. Não é muito difícil, existem vários cursos, eu tenho 2 cursos relativos a isso, e faço parte também de um grupo de médicos, tanto da AME Medicinal, que é lá em Olinda, em Recife, para baratear os custos dos remédios, e também da Abraça Esperança, que é em João Pessoa. Então nós indicamos a cannabis. A cannabis é interessante porque ela tem um CBD e tem um THC. O CBD é um neuroregenerador.
Se eu fosse o dono do mundo, eu fazia esse CBD e dava para todo mundo. Quem quisesse tomar, porque é que não precisa de regenerar os nervos. Eu adquiri um vidro desse CBD e tomei para ver o que é que ia acontecer em mim. Quando a gente é saudável, fica difícil a gente dizer se o remédio fez bem ou não, porque eu não sente nada. Mas mesmo assim eu ainda senti mais disposição. Aumentou a minha disposição. E tem o THC, que é uma coisa assim mais sedativa, para alguns casos também é interessante. E tem o óleo misto, que são os dois, né? Então é uma coisa a se pensar. No caso do carnabiol, é usado no autismo? É utilizado no autismo, é. Especificamente, não. Em convulsões, em... Não, no autismo, dentro da sua variedade, por exemplo, a criança autista, ou mesmo que não seja criança, o adolescente irritadiço, agressivo, etc. Crianças, às vezes, que tinham um mudismo no autismo, começa a usar, melhora. Se tiver convulsão, também pode melhorar de uma maneira assim geral. Ah, tá. Bom, Raimundo, eu acredito que a gente abordou diversos temas. Vou estender o convite, que é para que você venha outras vezes, e nas outras vezes nós vamos conversar sobre a parte mais mística, né? E sobre a questão da religiosidade de cada um e qual o caminho que cada um deve seguir. Meu muito obrigado a você e eu quero que você faça as suas considerações. Eu agradeço o convite. Me sinto honrado de estar aqui, de estar ao lado de você e ver esse idealismo que está guiando a sua vida, esse amor pela verdade, esse exemplo de vida, que é o que todos nós precisamos ter. Ser exemplo de vida. Ser uma pessoa que exemplifique aquilo que diz, aquilo que prega. Então, e que essas informações que a gente possa ter dado, as pessoas meditem, as pessoas peçam orientação ao seu guia interior, a Deus, e aplique isso no seu dia a dia para que a vida de todos nós seja cada vez melhor e que a gente seja também exemplo para esse mundo tão carente da verdade. Meu muito obrigado, senhoras e senhores. Eu espero que vocês curtam, aprendam, compartilhem e mandem sugestões. Meu muito grato.